Glória a Deus. E nós vamos agora ao momento da palavra. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Viramos o livro. Estamos agora em 2 Samuel. Nós temos estudado, nós temos visto literalmente, quase que passo a passo, o que Deus realizou na vida de Davi. Como Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, na sua jornada, desde o momento em que Samuel aparece na sua casa, ele entra na história bíblica sendo ungido rei, e nós estamos vendo que muita coisa aconteceu. E nós chegamos agora no livro de 2 Samuel. Na semana passada nós vimos o momento em que Saul sai da história. O momento em que Saul morre, e agora nós temos uma questão da sucessão do rei. E 2 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos observar como Davi foi encaminhado ao trono. Então acompanhe aí, o texto diz o seguinte, a partir do versículo 1. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para algumas das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos de Hebrom. Então vieram homens de Judá e ungiram Davi rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a serem fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Então nós temos aqui o momento em que Davi deixa de ser um fugitivo, porque Saul o perseguia. Nós vimos toda a questão que envolveu a morte de Saul, a trágica e desnecessária morte, porque Saul foi alguém que também foi ungido por Deus, alguém que poderia ter terminado a sua vida de maneira extraordinária, mas que a partir de um determinado momento decidiu fazer única e exclusivamente a sua própria vontade. E isso conduziu a um caminho de loucura, a um caminho de incertezas. E ele passou a perseguir Davi de maneira incansável. Ao mesmo tempo, a última vez em que falamos sobre Davi, Davi estava em um momento de fragilidade emocional, onde começou a pensar também a sua própria maneira e esqueceu tudo o que Deus havia feito e começou a tomar decisões baseadas naquilo que ele estava vendo. E ele toma, assim, a decisão de se esconder no meio do povo filisteu. Aí nós temos algo interessante, porque aquele período inteiro fica marcado pela ausência de qualquer texto, oração, salmo ou comunicação de Davi para com Deus. E foi um tempo muito difícil. Davi se distanciou, Davi sofreu, Davi fez todos aqueles que o seguiam sofrerem, até que Davi entende e se volta para o Senhor. E o texto que marca o início do momento de Davi agora como rei, começa de maneira sensacional. Porque começa com Davi fazendo o seguinte: depois disso, Davi perguntou ao Senhor. Davi volta a se comunicar com Deus. Davi restabelece aquilo que ele sempre teve de melhor, o seu relacionamento com o próprio Deus. E nós temos aqui uma comunicação importante, porque ele não apenas falava com Deus, como Deus respondia, e respondia de maneira clara.
Então Davi inicia essa nova fase da sua vida falando com o Senhor, desejando fazer exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Então, no início do texto, ele pergunta para onde ele deve ir, e ele ouve e fala-se sobre a cidade de Hebrom, e ele vai para lá. Então, essa fase da vida de Davi abre de maneira extraordinária. Davi consulta ao Senhor, Davi ouve o Senhor, Davi obedece. Parece algo simples, mas muitas vezes a gente enrosca nesse processo. Nem sempre temos a disponibilidade ou a vontade de consultar ao Senhor. Aliás, a grande maioria das pessoas, ao invés de consultar a vontade do Senhor, faz e toma a sua própria decisão, e depois de tomar a sua própria decisão, exige ou fica na expectativa que Deus abençoe a sua decisão. É muito comum, na verdade, decidirmos tudo e depois que decidirmos, usarmos a expressão, que seja o que Deus quiser. Essa é uma das expressões mais falsas que o ser humano usa. Toda vez que a gente fala, seja o que Deus quiser, é porque a gente já tomou uma decisão. E na maioria das vezes a decisão deu errado. Aí a gente vira e tentando absolver um pouco, né, tirar um pouco do nosso peso, a gente fala que seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Quando nós literalmente usamos essa expressão no início de uma tomada de decisão, é uma coisa. Agora, se ela vem do meio para o fim, vou te falar que temos problemas, porque Deus não foi consultado. Esse momento de Davi está registrado também no Salmo 78. Abra ali o Salmo 78. O Salmo 78 é um resumo da vida de Davi. E os versículos, a partir do versículo 70, nós vamos ver como Deus está encarando esse momento. Nós vimos o que Davi faz. Davi consulta o Senhor, ouve e obedece. O Salmo 78 vai nos dar a seguinte declaração do ponto de vista de Deus. Salmo 78, a partir do versículo 70, diz: Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Então, nós temos aqui uma declaração mostrando como Davi ficou conhecido e como Deus via a situação. O texto diz que ele separou, ele elegeu, ele tirou Davi do meio das ovelhas do seu pai para cuidar das ovelhas do Senhor, o povo. E aqui nós já temos, inclusive, o resultado disso, porque o Salmo já coloca como Davi se saiu. Davi, como rei, se saiu muito bem, porque diz: assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Esse é o resultado geral. Mas ainda tem muita coisa a ver. Ainda temos muito o que ver de como foi Davi, o rei. Mas o começo é promissor. E aí a gente precisa relembrar alguns fatos. Como eu digo sempre, nada na Bíblia é rápido. Se você é daquelas pessoas que sofre com ansiedade, se você quer que as coisas aconteçam de maneira rápida, eu preciso dizer para você que nada na Bíblia é rápido. Deus não tem pressa em trabalhar os corações dos servos. Hoje de manhã nós estávamos estudando o livro de Miqueias. Hoje falamos bastante o nome de Miqueias, ali na classe. Um profeta também levemente desconhecido, mas que tem muito do Novo Testamento. E hoje nós estávamos falando sobre essas questões que envolvem a ação de Deus.
E nós podemos ali perceber como Deus vai conduzindo a história, como nem sempre as coisas acontecem, como Deus trabalha o coração dos seus servos. Davi entra na história do texto bíblico com 17 anos. Davi é um adolescente. E Davi entra de maneira surpreendente porque ele é ungido rei. Mas quando Davi chega ao trono, Davi tem por volta de 30 anos. Às vezes a gente pensa, olha só, Deus ungiu e separou como rei, e no dia seguinte lá está ele no trono, lá está ele no meio da corte, vivendo uma vida boa, desfrutando de agora ser um rei. Não. Dos 17 aos 30 anos, e isso se assemelha muito também a José. Apesar de que José, longe de ter sido ungido rei, com 17 anos, José, na verdade, é vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele vai passar muito tempo perambulando, sofrendo, até chegar aonde o Senhor desejava. E por que é que Deus faz isso? É só para brincar com a gente? Não. Uma das coisas ditas de manhã hoje na aula é que o compromisso do Senhor conosco é nos preparar para a eternidade. É nos preparar para vivermos no céu. Ou melhor, para vivermos com Ele. Às vezes a gente foca demais aqui e esquece que a nossa vida, como a própria Bíblia fala, né? A vida é como uma fumaça. E, aliás, sempre que nós retornamos ou nos deparamos com situações como a de ontem, aqueles que estivemos em um velório ontem, a gente reflete um pouco sobre isso. Realmente existem coisas que a gente se assusta, e a vida é breve quando você para pensar. Como diz ali, né? Passou ali dos 70, a questão da canseira, do enfado. E nós temos toda uma eternidade. E essa eternidade, ela pode ser a eternidade com Deus, que foi conquistada na cruz, como nós cantamos hoje. Antes da cruz, nós estávamos separados do Senhor. Depois da cruz, nós podemos passar a eternidade com Ele. E a Bíblia descreve a eternidade de uma maneira extraordinária. Mas também é possível passar a eternidade longe de Deus. E assim como a Bíblia demonstra e descreve a eternidade com Deus algo extraordinário, a descrição da Bíblia para a eternidade sem Deus é, no mínimo, sombria. Então, o compromisso do Senhor é possibilitar que cheguemos no ponto de estarmos dignos para a eternidade. Fomos comprados por Jesus. E o nosso coração é transformado a partir do desejo do Senhor. E essa transformação é um processo. Processo muitas vezes lento. Muitas vezes penoso, não porque Deus é mau ou sádico, é porque os nossos corações são endurecidos. E aí eu preciso lembrar para vocês que quanto mais pancada a gente toma, não é porque Deus gosta de bater na gente, é porque somos duros. Quanto mais pancada a gente toma, é porque a gente ainda não deu as rédeas realmente da nossa vida. A gente ainda está numa luta com o Senhor. Segura aqui, toma uma pancada ali, Deus trata aqui, a gente cai ali. É um processo. E o próprio Davi, mesmo passando anos em um processo incrível, e nós já vimos isso aqui, como Deus vai tratando a dependência, como Deus vai retirando aquilo que poderia se tornar obstáculo, como Deus vai conduzindo Davi a entender e olhar somente para ele, como Deus vai fazendo com que o menino saiba e entenda a necessidade e se torne um rei incrível. Mesmo assim, Davi ainda vai mostrar a sua humanidade de algumas formas um tanto quanto tristes, e que também nos ensinam. No próprio texto que nós lemos,
a gente já percebe um problema. Davi fala com Deus, Davi escuta, Davi obedece, mas aqui já tem alguns sinais de algumas coisas que dariam errado na vida de Davi, que a gente pode aprender. Seguindo no livro de 2 Samuel, chegue agora no capítulo 3. Nós vamos ter uma descrição que a princípio parece boba. 2 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi seu primogênito Amnon de Ainoã, Jezreelita, o segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, o rei Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Iltreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Esse texto vai falando da família de Davi. Aqui a gente percebe algo, além de um gosto duvidoso para nomes de filhos, né? Tem uns nomes aqui que a gente não vê, né? O pessoal colocando. Essa semana a Suelen estava apresentando um nome e ela achou o nome estranho, né? Pai, que nome é esse aqui, pai? Como é que é esse nome? Eu falei, filha, tenha certeza que a mãe dele é crente. Ela olhou assustada comigo, o nome era Melquisedeque. Aí eu falei assim, isso é nome que crente dá para filho. Só crente conhece nomes como esse, Melquisedeque. Né? Então, nós temos alguns nomes diferentes. Mas a questão aqui não são os nomes exóticos dos filhos de Davi. Davi fica 7 anos em Hebrom. A gente precisa entender que o reino ainda não é como ele entrega para Salomão. O reino ainda é muito rudimentar. Saul não expandiu o reino. Saul teve um reinado médio. E Davi é quem vai, de fato, expandir. Ele unifica as tribos e expande o reino. Mas quando ele começa com a tribo de Judá. E ainda é algo pequeno. E ele fica em Hebrom 7 anos. Onde ali em Hebrom ele vai conquistando o coração do resto do povo, e aí sim ele e tem a unificação do reino e se torna o rei de todo Israel. E qual é o grande problema do jovem Davi? Entre aspas, né? Davi já tem 30 anos. Até hoje, a gente tem, por exemplo, e essa questão de idade no nosso meio, ela tem mudado bastante. Nós temos hoje, está tudo tardio, né? A gente tem uma infância tardia, a gente tem uma adolescência tardia, uma juventude tardia. Então, aquilo que acontecia há 10, 15 anos atrás mudou completamente. Hoje você tem, com tranquilidade, filhos na casa dos 30, às vezes dos 40, que não saíram da casa dos pais. Isso é algo absolutamente comum nos dias de hoje. Algumas gerações atrás, não, né? A turma dava 20 anos... Já se tinha 20 anos e não saiu da casa dos pais, a turma já ficava desesperada. Hoje as coisas mudaram. Mas Davi é um jovem homem de 30 anos. E aí o texto mostra que Davi tem um problema logo de cara. Vocês perceberam? Vocês viram a descrição dos filhos? O homem não era brincadeira. Nós temos 6 filhos de Davi. Ah, pastor, mas o senhor não acabou de falar que filho é bênção? Filho é bênção. O problema é que Davi teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Aí a coisa começa a bagunçar um pouquinho. Porque mesmo com o seu coração voltado ao Senhor, Davi não segue todos os princípios de Deus. E a gente precisa lembrar, em uma época em que tudo é discutido, que os princípios apresentados por Deus não são simplesmente por conveniência ou porque Deus quer fazer coisas ao contrário da nossa natureza. Os princípios servem para mostrar como devemos viver e como dá certo viver. Quando nós quebramos princípios, nós temos problemas.
A conta sempre chega. O princípio estabelecido por Deus, lá no Éden, foi quando viu Adão sozinho. E o texto diz, e viu Deus que não era bom, e glória a Deus que ele entendeu isso. É a bênção da nossa vida. Deus criou quantas mulheres para Adão? Quantas mulheres? Uma. E já deu um trabalho. Brincadeira, brincadeira, não fique zangado comigo. Foi uma mulher. Deus não criou uma coleção para que ele usasse quando quisesse, ou para que ele, hoje eu quero fulana de tal, e era ela. Não, foi uma mulher. O padrão bíblico da relação familiar é um homem e uma mulher. E olha que falar essa frase hoje em dia, sabendo que está gravado, é complicado. É esse o padrão. As coisas começam a bagunçar no próprio livro de Gênesis. O primeiro homem a ter duas mulheres é alguém que é mostrado, que é colocado como uma pessoa extremamente inimiga de Deus. É um descendente. Na verdade, nós já temos Caim tendo duas mulheres. Depois nós temos Lameque. São pessoas que estão no que a gente chama linha do pecado, que vai mostrando como o homem vai se afastando de Deus. E Davi tem um problema nessa área. Ele simplesmente não se aguenta. E o que pode, mas pastor, naquele tempo realmente era aceitável. O próprio povo se perdeu nesses costumes. E a gente precisa entender, e eu quero que você preste bem atenção, o fato da Bíblia mostrar algo não significa que a Bíblia concorda com algo. A Bíblia está mostrando como a humanidade foi se distanciando de Deus, como costumes foram sendo instituídos e como isso provocou um grande problema no meio, inclusive, do povo. Precisamos entender que mesmo com o nosso coração sincero e voltado para o Senhor, não estamos imunes ao pecado. E não é porque você faz algo bom, não é porque você obedece Deus aqui, que você tem autoridade para desobedecer Deus ali. Cuidado com isso. Cuidado com essa questão de achar que pode, porque Deus vai entender. Sabe como é? Essa frase é complicada. Pastor, Deus entende, pastor, entende. Entende e pecado continua sendo pecado. Deus entende, pecado ele castiga. É simples. O homem segundo o coração de Deus vai ter um problema terrível. Mesmo sendo um bom rei. Então preste atenção nisso. Deus deseja trabalhar o seu coração para que você seja bem-sucedido em todas as áreas. Davi não foi. Davi teve um seríssimo problema familiar. E nós percebemos já na relação como ele tinha com as mulheres. Isso faz com que Davi perca completamente o controle da sua família. Davi vai ser um rei extraordinário e a sua família vai ser uma fonte inesgotável de problemas. Cuidado, inclusive, em eleger as suas referências. Às vezes nós temos pessoas extremamente bem-sucedidas em algumas coisas e em outras um fracasso ambulante. Preste bem atenção. E inclusive preste atenção na sua própria vida. Onde é que ela está indo muito bem e onde é que ela vai muito mal. Porque Deus não chamou ninguém para ir muito bem numa ponta e muito mal em outra. E lá no Novo Testamento, inclusive, Jesus vai falar sobre essa questão. Vai dizer, inclusive, vai dizer e lembrar que de que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder o quê? Sua alma. Olha aí.
Davi não foi perfeito. E por que a Bíblia registra um negócio desse? Para que a gente aprenda. Para que a gente observe. Davi perdeu o controle da sua família. E é óbvio que ele perdeu. Porque isso aqui foi só o começo da jornada. Estima-se que Davi tenha tido mais de 20 filhos. O problema é a quantidade de filhos, pastor? Não, você pode criar, você pode ter até 50. Não tem problema. Filho é bênção. A questão é o contexto familiar, porque aí a gente começa a entender qual é a questão do princípio. E isso é muito fácil de observar no mundo em que a gente vive. O padrão bíblico ideal é que um homem e uma mulher tenham seus filhos e os criem como pai e mãe. Filhos precisam das referências paternas e maternas. Simples. No final das contas, o que os filhos desejam de fato são os pais. É isso. A geração atual tem entendido errado, entende que o que os filhos querem são coisas. E aí você tem menino brincando com iPhone que nunca ouviu um "eu te amo" do seu pai. E cresce completamente perdido emocionalmente. A maneira como Davi começa a sua família mostra que vai dar problema, e dá. Como é que vocês acham que era o clima nessa família real? A família de Davi vai lembrar muito a família de Jacó. Só que Davi tem mais filhos que Jacó. E o clima na família de Jacó era maravilhoso. Eu imagino que eles se vivessem nos nossos tempos, eles adorariam cantar Corpo e Família. Você consegue imaginar? Os filhos de Jacó cantando: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo unidos em amor. Eles tentaram matar o próprio irmão. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Como é que consegue? Não consegue. Porque naquela casa, as mulheres brigaram e lutaram pelo amor do marido, engravidando. Os filhos eram motivo de uma guerra. Então eles cresceram vendo o pai amar mais um do que o outro. Eles cresceram vendo o ódio das suas mães pelas outras. Não podia dar certo uma família dessa. Com Davi acontece a mesma coisa. Davi tem os filhos e a gente vai percebendo que Davi não consegue repreender. Davi é um rei focado, um rei guerreiro, conquistador. Não tinha tempo para sua casa. E aí a confusão é grande. O filho mais velho de Davi, Amnon, ele vai se apaixonar por uma meia-irmã. Davi vê a sua própria família se tornar uma fonte de escândalos. Ele estupra a sua própria irmã. O seu outro meio-irmão, que nasce aqui, Absalão, mata seu outro meio-irmão. Pelo menos 3 filhos de Davi, em algum momento, tentaram tomar o trono de Davi. Não é um capricho divino o princípio familiar. É porque o Senhor sabe que, como humanos, não temos condições de viver de outra maneira. As fragilidades e os problemas emocionais acompanham as pessoas. E Davi, infelizmente, teve um problema sério nessa área. Por que Davi teve um problema sério nessa área? Davi era alguém extremamente voltado às suas paixões. Aliás, essa característica hoje é vista até como algo positivo. Sabe aquela pessoa que, quando tem um foco, uma paixão, ela se joga de corpo e alma, ela vai para cima? E alguns acham isso incrível, né? E aí esquece de todo o resto. Davi era desse jeito. Davi era focado na guerra, na batalha. E Davi se debruçava sobre isso. Davi tinha um sério problema com a questão da mulher. Ele não podia ver uma mulher. E quando ele se apaixonava, virava esposa. E os problemas foram surgindo depois.
Davi é aquele que, quando está alegre, ele, quando estava extremamente empolgado, ele não media consequências. A gente tem um texto que, em um momento em que a arca está sendo trazida de volta, Davi se empolga tanto naquele momento de adoração, que Davi, a roupa cai e Davi fica pelado na frente do povo inteiro, dançando e celebrando ali. A Bíblia registra isso e você não tem nenhum versículo dizendo que aquilo ali foi do agrado do Senhor. Porque Davi acabava lidando de maneira inconsequente com seus próprios atos. Então, se você é alguém assim, calma aí. Existe um aspecto do fruto do Espírito Santo, existe algo que o Senhor trata nos nossos corações chamado domínio próprio. E preste bem atenção a você que é crente. Desenvolver domínio próprio não é optativo. Tudo aquilo que aparece lá, quando recebemos o Espírito Santo, quando ele começa a tratar o nosso novo eu, quando ele começa a transformar tudo aquilo, mansidão, longanimidade, domínio próprio, tudo isso precisa vir no pacote. Não é uma lista de aplicativo que você escolhe o que quer baixar e os outros você não quer. Eu e você precisamos aprender a desenvolver domínio próprio nas nossas vidas. Davi não tinha. E isso foi virando literalmente uma bola de neve na vida de Davi. Em um determinado momento, porque Davi, e aí é interessante observar isso. As pessoas acabam tendo e desenvolvendo uma ideia de que Deus ele vai, como se fosse um mágico. Então, se a gente faz tudo certo, dá tudo certo. Se a gente faz coisas erradas, Deus pune e dá tudo errado. Não é isso, não é assim que funciona. As coisas elas vão nos seus atos, nas suas consequências. Davi foi um rei extraordinário. Ele era bom no comando. Davi era um ótimo guerreiro. As suas habilidades, elas não são influenciadas. Deus, se você é bom em algo, você não vai ficar ruim porque Deus te castiga. Você pode ser extremamente bem-sucedido em algo. Se você for bom, se você trabalhar direito, se você tiver as oportunidades corretas, você vai longe, independente do seu coração com Deus. E Davi foi um excelente rei. Inclusive, ele foi tão bom rei, que em um determinado momento do seu reinado, ele subiu no salto. Já ouviu falar, jogador de salto alto? Começou a achar que era o tal. Tornou-se autossuficiente. Esse foi um grande problema que Davi também teve. A autossuficiência nos afasta do Senhor. Em um determinado momento, Deus disse para Davi, não faça isso. Não precisa, por que você quer fazer um censo do povo? Por que você quer contar o povo? Deus disse, não é para contar. Davi foi lá e bancou e contou. Porque Davi estava abismado com o seu próprio sucesso. Conhece gente que fica ali? Tem hora na nossa vida que dá tudo tão certo que tem duas reações. Alguém fica ali, não, vai dar alguma coisa errada, porque não é possível que esteja tudo correndo bem desse jeito. Aí tem aqueles que ficam com medo de estar dando tudo certo, e tem aqueles que olham e falam assim, rapaz, eu sou o bichão mesmo. E olha que tem muita gente que pensa assim, eu sou o cara. Você quer ver um exemplo disso? Veja o documentário do Romário. Você vai conhecer alguém que olha e diz, eu sou o cara. Mas se você... Ou melhor, não vê não, porque tem muito palavrão lá, e vocês vão dizer que o pastor está mandando ver coisa que tem palavrão. Então, calma, esquece o Romário. Mas ele é uma pessoa que olha e diz assim, gente, um ser humano pode achar que é bom daquele jeito? Ele acha. É impressionante. Arrogância. E ele foi muito bom mesmo. Mas a soberba, como diz a própria Bíblia em outra área, né, ela antecipa a queda. E aí existem centenas, milhares de casos de pessoas que caíram por causa da soberba.
Talvez você já esteja confuso. Pastor, mas afinal de contas, Davi é um exemplo bom ou mau? É um ótimo exemplo. Porque Davi foi um rei extraordinário. Davi foi alguém extremamente preocupado com o Senhor, mas era humano. E qual é a diferença de Davi para Saul? Algo chamado arrependimento. Davi pagou caro por esses erros. Davi sofreu. E a gente ainda vai ver, porque a história de Davi não termina hoje. Nós vamos ver os efeitos disso na vida dele. Mas todas as vezes que as consequências eram devido às suas próprias falhas, diferente de Saul, Davi se ajoelhava, Davi chorava e Davi clamava: Senhor, me perdoa. O que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus não foi o fato dele acertar tudo, mas foi o fato dele entender, quando errava, a necessidade de se arrepender. Existe algo que nós precisamos cativar, cultivar nas nossas vidas, que é um coração sensível ao arrependimento. Você não está imune ao erro. Nós não somos blindados ou bloqueados, ou Deus nos coloca de uma maneira mágica numa bolha e nós estamos livres do pecado e do erro. Não. Nosso coração está suscetível. Hoje de manhã a gente conversou sobre isso. Como tem pessoas que simplesmente não podem ser bem-sucedidas. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária, com mandinga, com nada. Elas não podem porque quando melhoram um pouquinho, a primeira coisa que fazem é se afastar de Deus. Tem gente que quando dá uma melhoradinha assim um pouquinho, o nariz já sobe. A pessoa não é nada ainda, mas já acha que é porque deu uma melhoradinha. Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo disso, e se entregamos as nossas vidas a Ele, Ele pode permitir ou nos manter num patamar em que a gente continue olhando só para Ele, porque senão a gente se perde. Pastor, que é isso? Se no Novo Testamento diz, é melhor você entrar cego no céu do que ter a sua visão completa e ir para o inferno por causa disso. É melhor você, se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão para que você é melhor entrar sem a mão no céu do que ir para o inferno com o corpo completo. Pastor, que é isso? É um exemplo, gente. Não é para ninguém tirar o olho nem cortar a mão. Mas é só para ver como Deus, de fato, Ele quer que você chegue lá. E se existem coisas que te atrapalham, você não deve ter. Só que aí, na maioria das vezes, a gente foca nas nossas paixões, no que nós queremos. Sabe qual é o grande problema que a gente está enfrentando atualmente? Com as novas gerações? Eu falo muito, não é porque eu sou contra, pelo contrário. Eu tenho filhos. Eu quero que as novas gerações, eu quero que a geração da minha filha mais nova, como a geração dos meus filhos, e as gerações que estão vindo, e eu aqui todo domingo estou apresentando uma criança. Eu quero que essas gerações estejam cada vez mais diante do Senhor. Mas o que nós mais vemos são debates, discussões acadêmicas a respeito das novas gerações. Deu errado em algum momento. Porque nós temos uma geração extraordinária, criada no meio da alta tecnologia, com acesso a absolutamente tudo, que não consegue fazer uma entrevista de emprego, que não consegue ouvir não de um chefe, que sofre crise de ansiedade porque existe algo no trabalho chamado meta. Porque essas gerações estão sendo criadas tendo só o que querem. Você que é pai e mãe, pelo amor do Senhor,
Aprenda a dizer não para o seu filho. Não, ele vai chorar, deixa chorar, chora junto. Porque crianças que crescem ouvindo sim o tempo todo viram monstros. Há 15 anos atrás, um treinador falou que estavam criando um monstro com o Neymar. Vocês lembram disso? René Simões. O Neymar vai entrar para a história como o maior jogador que não foi. O jogador mais talentoso depois dos grandes craques não ganhou nada na seleção. Com 30 e tantos anos, é chamado de menino Ney. É mole. Porque ninguém tem coragem de dizer para ele não. E se tem algo que Deus não tem a menor de dificuldade de falar para a gente é não. Como Deus fala não para a gente? Glória a Deus por isso. Porque é isso que, inclusive, lá na frente, por causa de problemas aqui, o maior sonho de Davi não será realizado. Que é a construção do templo. Mesmo assim, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Como é que está o arrependimento no seu coração? Quando você erra, ou quando alguém lhe mostra que algo foi feito, você consegue falar a palavra me perdoe? Se tem algo que é difícil no casamento é isso, né? E não olha para o seu marido e para sua esposa agora não, porque é aquela hora do climão, né? É a hora que alguém vai dizer, fala a Deus. Não olha não. Mas quem é casado sabe que tem as dinâmicas ali, como é difícil. Às vezes a gente pensa que você fez um negócio, e você fala assim, deu ruim, errei, ixi, fui eu. E você sabe. Aí você olha para o lado, eu não vou falar não, eu vou manter. É impressionante, né? A gente fica ali, dá volta aqui, dá volta ali, e tal, e não sei o quê, e a palavra, a frase não sai. Não sai. É que nem homem reconhecer que errou o caminho. Você já viu o motorista reconhecendo que errou o caminho? Hoje a gente bota a culpa até no GPS. O GPS que errou. O GPS falou vira à direita. Não, mas foi antes, tinha que ser depois. Eu já vi gente brigando com GPS, assim, para disfarçar que errou. Porque a gente tem uma dificuldade de reconhecer erro. Queridos, diante do Senhor, o que mais conta ponto é reconhecer quando erramos. Essas questões com Davi vão nos mostrar algumas coisas muito importantes. Quando a gente pensa na família de Davi, a gente lembra que nenhuma ambição é mais importante do que formar uma família piedosa. Piedosa, entenda-se, uma família aos pés do Senhor. Você pode ser o mais bem-sucedido que for e pode proporcionar financeiramente tudo para a sua família. Se os seus filhos não conhecerem ao Senhor, você não será bem-sucedido. Eu tenho dito e falado muito sobre isso aqui. A gente se preocupa muito em dar estudo e tem que se preocupar mesmo, em proporcionar as coisas que eles querem. Mas você já parou para pensar como você tem aproximado o seu filho e a sua filha de Deus? Porque se você não tem feito nada para isso, eu preciso dizer para você que no quesito familiar você caminha a passos largos para ser mal-sucedido. Davi foi um excelente rei, um péssimo pai. E como ele sofreu por causa disso? Como ele sofreu por causa disso? Cuidado com a sua ambição. Com as falhas de Davi, nós também aprendemos que a coisa mais importante na relação com Deus é a integridade. Às vezes temos dons e talentos extraordinários e podemos e servimos de maneira extraordinária ao Senhor, mas não somos íntegros. Integridade vem de inteiro.
Não adianta você ter parte do seu coração extraordinário para as coisas de Deus e parte do seu coração ser completamente avesso, ser completamente contrário ao que Deus deseja. O traço mais importante na relação com Deus é a preocupação com a integridade. Então, se você tem uma janela para o mal, como Davi tinha, feche essa janela, se coloque diante do Senhor, clame misericórdia. Essa janela não necessariamente precisa ser o problema de Davi com as mulheres. Você pode ser muito bem resolvido nisso. Mas você pode ter um problema seríssimo com o dinheiro. Um problema seríssimo com a mentira. Um problema seríssimo com a arrogância. Feche a janela. Reconheça qual é o teu ponto fraco. Tem coragem de pensar? Já parou para se perguntar? O que é que realmente corre um risco sério de te arrebentar? Coloque isso diante do Senhor, não faz como Davi. Porque essas coisas cobram o preço. O Senhor permitiu que você chegasse até aqui hoje, para que você entendesse isso. Ninguém está livre de pecar. Davi não estava. Sim, existe algo chamado pecado. Pecado nos afasta de Deus. Pecado derruba. Pecado impede que o Senhor trate as nossas vidas. Isso é tão sério que em um determinado momento, quando Davi é confrontado, e quando Davi é confrontado, ele rasga o seu coração, ele reconhece. Ele entra em desespero porque ele perde a chamada alegria da salvação. Ele não sente mais a presença de Deus e aquilo causa um desespero em Davi. E aí ele clama ao Senhor. Ele sabe que a pior coisa que pode acontecer é sair das mãos misericordiosas do Senhor. E o profeta dá a ele uma escolha curiosa. Apresenta ali algumas opções para o problema que ele teve. E ele diz, e deixa bem claro, não, eu quero que o Senhor me castigue. 1000 vezes estar e sofrer o juízo das mãos do Senhor do que das mãos dos homens. Porque Davi sabia que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não existe nada que você possa ter feito que Deus não traga perdão. E isso é maravilhoso. Mas para isso é necessário um coração que se arrependa. Se quebramos princípios instituídos pelo Senhor, sofremos. As famílias estão sendo destruídas porque estão perdendo exatamente o princípio que o Senhor instituiu. E isso cobra o preço. Filhos precisam de pais e mães. Como homens, nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos. O Senhor nos deu algumas tarefas, algumas responsabilidades. Somos responsáveis pelos filhos que temos e pelas esposas. As mulheres são responsáveis também. E se o Senhor nos deu responsabilidades, é porque temos total condição de fazê-la. Davi tem problemas sérios, mas Davi tem algo fundamental. Ele ouve, se arrepende e muda. Como é que está a sua vida nos dias de hoje? Como é que está o seu coração? Às vezes a gente olha os heróis bíblicos e ficamos ali achando que eles são espetaculares
e são distantes de nós. E aí a gente descobre que eles também têm defeitos, problemas. E aí a gente lembra que o mesmo Deus que perdoou, transformou e abençoou Davi é o Deus que nós servimos. Se tem algo que você precisa arrumar na tua vida, Deus continua à disposição para corrigir. Se tem algo que você não consegue sozinho, Deus continua à disposição de andar junto. Só precisamos, de fato, ser sinceros e entender o que Deus deseja. O Ministério de Louvor pode subir. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Você já parou para pensar se você tem quebrado os padrões de Deus? Se a sua vida tem sido uma vida pautada naquilo que Deus deseja e quer? Eu garanto para você que você pode até estar alcançando sucesso em algumas áreas da sua vida, mas se você está ferindo princípios, se você não está sendo íntegro, eu garanto para você que o teu coração não está completo. Eu garanto que existe frustração em alguma área. E Deus não nos chamou para vivermos frustrados. Deus nos chamou para desfrutarmos plenamente. Tem uma área da sua vida que te traz frustração? Você já apresentou ela para Deus? Talvez você esteja frustrado hoje com o seu casamento. Talvez você esteja frustrado hoje com a sua relação com seus filhos ou com seus pais. Talvez você carregue tristezas, mágoas e traumas. E Deus pode mudar tudo isso. Deus tem esse poder. Só você entregar para que Ele trabalhe na sua vida a ponto de você recomeçar. Fale com Deus agora. Santo Deus, mais uma vez a tua igreja está em oração. Pai, o teu Santo Espírito é quem convence do pecado. Eu poderia passar horas aqui falando, se o teu Santo Espírito não agir, as palavras ficam apenas soltas. Mas eu sei que o teu Santo Espírito está falando com pessoas aqui esta noite. Pai, tens misericórdia das nossas vidas. A realidade é que somos seres humanos, somos falhos. Que o teu Santo Espírito esteja nos mostrando as áreas em que precisamos urgentemente de conserto. As áreas que precisamos urgentemente de restauração. E nós te louvamos porque o Senhor tem o poder de restaurar cada uma delas. Então, derrama sobre os nossos corações o arrependimento necessário para vermos o teu agir novamente nas nossas vidas. Pai, traz quebrantamento aos corações que precisam ser quebrantados. Traz convencimento de pecado. Se existem pessoas aqui que simplesmente não se acham pecadoras, Pai, que o teu Santo Espírito mostre que todos nós somos, e que nasça no coração de cada um o desejo de uma nova vida. Continua trabalhando no coração da tua igreja,
continua falando. É assim que nós oramos neste momento agradecidos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.